Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Darei uma volta, e verei este fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser: O Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: Qual é seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirá aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: De fato vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois disso é que ele vos deixará partir. Darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Esse vídeo vai ser enorme. Cara, esse versículo é extremamente importante, esse capítulo é extremamente importante. Tem muita coisa aqui muito importante. E para começar, eu vou trazer aqui um prefáciozinho que a Bíblia Jovem do Will Cat traz. Que, caraca, essas coisas me atingem muito pessoalmente. Quando somos jovens, experimentamos momentos que nos fazem perceber que precisamos assumir uma responsabilidade, uma missão ou tarefa difícil. Muitas vezes, isso causa angústias e muitas perguntas. Será que eu darei conta? O que os outros pensarão de mim?
Será que precisarei enfrentar tudo isso sozinho? Uma pergunta decisiva é: qual a tarefa que Deus me confia com esse novo desafio? A vocação de Moisés é a narrativa de vocação mais detalhada da Bíblia. Ela aborda pormenores importantes de perguntas e das respostas de Deus. Quando Deus fala para Moisés assim, para confiar nele, nos desígnios que ele está enviando Moisés, quando ele fala diretamente, ele está falando com todos nós. Todos nós temos o nosso chamado, a nossa missão com Deus. E a gente tem as dúvidas, mesmas dúvidas que Moisés teve. Se a gente vai dar conta, quem é a gente para conseguir fazer isso, se faz sentido que eu faça isso e que foi Deus quem espera isso de mim. E assim, claro que isso é uma coisa que acho que aflige mais forte nos jovens que estão no momento que está acontecendo, né? Já passaram na adolescência do momento que estão só aprendendo e assimilando o mundo e ainda não são os adultos realizados que já têm seus compromissos, já têm mais clara a sua vocação. Moisés talvez não fosse tão jovem aqui, mas ele é, nos olhos de Deus. Beleza, mas vamos lá. Eu vou seguir a ordem aqui para não me perder. Primeiro, só para comentar do nome do sogro de Moisés, né, que já mudou, o nome dele agora é Jetro. Esse negócio do nome dele é uma confusão mesmo. Eu acho que tem uns 3, 4 nomes diferentes, então, enfim. Isso é menos importante, eu só queria comentar para quem é atento aos detalhes não ficar com dúvida. Mas eu falei disso já no último vídeo. Tá, vamos lá. A sarça ardente, o fogo que emana e que não se consome. E nossa, como assim é o amor de Deus por nós? Porque o amor de Deus não é algo passivo, não é algo... Às vezes a gente se compara com uma água, né? Que nosso coração tem que ser uma piscina para colocar água dentro. Mas eu acho que isso, por mais que é bonito pensar assim, se fosse para pensar como uma água, eu pensaria pelo menos como um oceano. Porque o oceano é algo que pulsa. É algo que está sempre se movendo e é algo que não é constante, assim, no sentido de que tá ali parado, né? Com uma piscina, um lago. E eu acho que essa ardente é a melhor coisa que tem. É o fogo que se espalha, que cresce, que esquenta, mas que não consome aquilo no qual está queimando. Eu acho que não tem imagem melhor de como Deus se manifesta na gente, do que é o amor de Deus agindo no mundo. Loucura. Vamos lá, vamos seguir que é muita coisa. Já provei meu ponto. Cara, eu adoro essa passagem de Moisés mandando tirar as sandálias. Agora vai ter que ter uma historinha pessoal. Eu participo de um encontro de jovens que tem momentos de adoração na capela. E a capela que a gente monta uma capela mesmo, a gente não faz na capela da igreja. A gente pega uma sala, esvazia ela, cobre de tapetes, monta um altar e faz uma capela de adoração ao Santíssimo lá. E como a gente cobre o chão com tapetes, com edredons e bota almofadas, coisas assim, a gente sempre orienta as pessoas a tirar as sandálias, para elas poderem ficar mais à vontade. A ideia é criar um ambiente de intimidade com Deus. E eu sempre ficava com aquela dúvida assim, caraca, mas parece tão estranho, né? Tipo assim, a gente tá indo pra adoração, a hora mais importante, assim, do encontro. A gente ia ficar descalço, tipo, a galera tirando o tênis lá, ficando de boa. E aí, mais uma vez, uma notinha de canto de página aqui, excelente. Tirar as sandálias significa sentir o solo debaixo dos pés, ser humilde, ser um servo e expressar temor diante do sagrado. Estar descalço, estar disposto a tocar o chão, a sentir a terra, tudo isso são gestos de humildade perante a presença de Deus. E é uma loucura isso. Quando eu tava clamando essa capela, né, eu fiz um cartazinho com essa passagem do Êxodo e coloquei onde estavam o armáriozinho de guardar os tênis da galera que tivesse em adoração. Mas eu nunca tinha parado pra pensar assim profundamente que a gente faz isso não é só por uma questão de organização ou de limpeza, mas tem um sentido teológico bem legal. Próximo. Pô, não, essa aqui é massa. Eu vou ter que ler outra notinha aqui curta, mas é sobre a questão de Deus falar para Moisés não se aproximar demais. Em muitos textos do Antigo Testamento, aproximar-se demais de Deus parece ser perigoso. Não porque Deus quer fazer mal aos seres humanos, mas porque a presença do sagrado é tão diferente e intensiva que o encontro muito íntimo sobrecarrega os seres humanos. Tá certo, mas eu vou mais além ainda. Eu acho que a questão aqui é que no paraíso o ser humano tinha consciência de como era a presença de Deus e de poder estar face a face com ele no Éden. Mas, depois do pecado original, quando Adão
ouve Deus se aproximando, ele se esconde. Então, o ser humano não suportar, não poder se aproximar de Deus, não é por Deus não querer que a gente próximo dele, ou porque Deus é simplesmente assim, imanente demais para a gente dar conta. Mas é porque pelo nosso pecado, a gente não consegue mais assimilar, mais... Não é nem aproveitar, mas aguentar mesmo essa presença de Deus. E por que eu digo isso? Porque isso é algo que depois de Jesus mudou. Porque em Jesus a gente está na presença real de Deus, quando ele estava lá, e na missa, quando Deus Eucarístico está ali, a gente está na real presença de Deus. A gente olha diretamente para ele. Então, com o sacrifício de Jesus, a gente tem essa restaurada essa relação de poder estar na presença de Deus. E quando a gente está preparado, a gente está confessado, a gente está pronto para receber a comunhão, a gente se torna menos indigno de receber ele plenamente. Ele está completamente junto de nós. Então eu acho bacana porque todas essas passagens do Antigo Testamento em que a presença de Deus é algo que o ser humano não aguenta, que é algo que o ser humano tem que fechar os olhos, manter sua distância, tudo isso muda quando Jesus vem. Cara, eu tô na metade aqui das minhas notas. Beleza. Eu sempre gosto dessas passagens, já teve algumas que falam sobre o clamor aos céus. É muito desesperador pra gente estar num momento assim muito ruim, ver pessoas sofrendo muito no mundo e parece que Deus não liga pra elas, ou que Deus não tá ouvindo isso. E a gente aqui, cara, parece muito estranho que um Deus que ame tanto não tá reagindo ao sofrimento. Então, essa noção, essa certeza de que todo pecado, todo esse sofrimento, todo esse grito das pessoas que sofrem, clama sim aos céus. A gente pode não estar vendo agora ao que isso vai levar. A gente lembra do caso de José, né, que teve toda a vida dele sofrendo para depois tirar disso uma glória muito grande para si e para o seu povo. E assim, pensar, caraca, Deus podia falar para Moisés, pô, vai agora lá, tira a galera do Egito. E não é assim. Moisés primeiro vai chamar os hebreus para conversar, depois ele vai falar com o faraó vai negar, ele vai ficar um tempão conversando com o faraó para convencer ele. Tipo assim, é mais fácil Deus só matar o faraó com um raio na cabeça e todo mundo ir embora? Os desígnios de Deus são estranhos às vezes para nós, mas Deus tira disso a glória da libertação do povo do Egito. E, já botando aqui, isso juntem com a gente. Caraca, qual era o versículo agora? Não quero ter que cortar o vídeo no meio. Tá aqui. Deus fala assim para Moisés: eu conheço suas angústias, por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta. Cara, isso pra mim é simplesmente a encarnação de Jesus narrada. Porque, afinal, todo o episódio, né, do Êxodo, na verdade, tá assim pronunciando a salvação em Jesus. A libertação do Egito aqui, no caso, pronuncia a nossa libertação da vida do pecado, e a terra que brota leite e mel é não só Canaã, que para os hebreus, mas o paraíso para nós, a presença de Deus para nós. E cara, quando eu falo assim, por isso eu desci a fim de libertá-lo, do mesmo modo como Jesus desceu dos céus e se encarnou para nos libertar da nossa vida em pecado. Tipo, caraca, velho, é muito massa. E ele desce para que a gente possa subir nele. Já que a gente não se aproxima da presença de Deus, Deus se aproxima da gente. E, gente, não, quem não chora ouvindo, ouvir seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Mais uma vez, isso aqui Deus está falando para Moisés sobre o povo de Israel, mas está falando com todo mundo. Deus está falando assim, eu sei que você sofre, eu sei que tem sofrido, eu sei que tem chorado, e eu conheço suas angústias. E eu vou ser meloso aqui agora, mas saber que a gente não tá sozinho é uma coisa que a gente esquece. E a gente não conta, às vezes, o nosso sofrimento com Deus. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente. Lembrar disso. Sentir que a gente tá sozinho é um sentimento muito desesperador. E Deus já tá falando desde aqui com a gente. Essa imagem do Deus do Antigo Testamento, um Deus durão, que só quer punir a galera, tipo assim, velho, não é assim. Apesar de todas as questões diferentes da teologia do Antigo Testamento, a gente tá vendo aqui, é o mesmo Deus. A galera fica com essa levantação, nossa, parece tão diferente o Deus do Antigo e do Novo. Não, velho. Olha isso. Vamos seguir. Tá, eu já falei muito de vocação, vou deixar esse ponto aqui pra lá. Eu já falei o que eu queria falar, enfim. Pô.
Ai, tem muita coisa pra falar ainda. O nome de Deus aqui não é simplesmente Deus falando, nossa, como eu quero que você se refira a mim. Isso aqui é uma aula de teologia, pô. Quando Deus fala, eu sou aquele que é, Deus está não só comentando sobre a existência dele, sobre ele como o único Deus, mas também o seguinte, Deus, isso aqui é na nota rodapé da Bíblia de Jerusalém mesmo. Deus é o único verdadeiramente existente. Isso significa que é transcendente e permanece um mistério para o homem. Cara, isso aqui quer dizer muita coisa. Deus é a existência. Tudo que existe, existe em Deus. E quanto mais as coisas existem, na verdade, mais elas se aproximam de Deus. É aquele argumento ontológico meio estranho da existência de Deus, de que Deus é a existência e Deus é perfeito. E quanto mais Deus se aproxima... Não, e quanto mais uma coisa é perfeita, mais ela existe, porque existir é um ato de ser perfeito. Enfim, eu não sei explicar essa coisa agora não. Mas como Deus é aquilo que é o mais perfeito, Deus existe. É algo muito esquisito, mas enfim, tem sentido no nome de Deus. Deus é aquele que é e aquele que sempre será. E isso está no nome dele. Ele não está falando só sobre, como é que você tem que me chamar, mas sobre quem ele é. E isso é resgatado no último livro da Bíblia, Apocalipse 1, versículo 8, quando João encontra com Deus, né, tem a visão de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Olha só os paralelos, velho. Desde o Êxodo até o Apocalipse, toda a Bíblia tem essa consistência muito bonita. Especialmente no que se tiver a relação do homem com Deus, de Deus com a gente. Cara, é maluquice, assim. Eu vou fazer uma tangente aqui, esse vídeo já tá grande mesmo. Mas nossa fé às vezes parece louca, porque parece bom demais pra ser verdade. A gente fala tanto de amor, a gente fala tanto da bondade de Deus, de toda a beleza que tem nas escrituras, nas celebrações, nos sacramentos. E a gente apaga isso com os nossos sofrimentos da vida diária, e tipo assim, quando a gente para pra pensar isso, cara, será possível que nesse mundo tão cruel exista algo assim tão bom? Às vezes é difícil de acreditar pra mim, por causa disso, porque isso parece algo bom demais pra ser verdade, né? E é uma loucura mesmo, pô. Porque é assim. O fato de Deus ser bom parecer estranho pra gente, porque a gente gosta de ficar fixo no pecado ou no nosso sofrimento, não faz Deus ser menos bom, ou o plano dele ser menos perfeito. Também é uma gesto de humildade nossa aceitar isso, entender isso. Ok, bora. Não, acabou. Tudo que eu falei era isso mesmo. Gente, eu vou fazer uma conclusãozinha pra esse capítulo, assim. Esse capítulo é extremamente importante, a gente conheceu o nome de Deus, Deus anunciou o plano de salvação dele, Deus elege Moisés como vocacionado. Eu tiro disso, assim, pra vocês também, quem estiver assistindo isso. Tudo na Bíblia tem 300 mil significados, 300 mil leituras que você pode tirar. E, cara, eu tava meio desmotivado agora no começo do Êxodo. Recomeçar do zero um novo livro, né? Foi tão bom, assim, terminar o Gênesis. E tava difícil, assim, achar o ânimo pra recomeçar. E caraca, velho, esse começo do Êxodo é muito forte, pô. Então, vou terminar aqui com uma exortação. Quem tiver essa mesma vontade que eu de querer conhecer mais a Bíblia, vai atrás. Pega uma tradução simples. Pô, essa aqui eu recomendo demais, gente. É uma tradução fácil de ler, cheia de comentários, explicando cada passagem e com coisas muito bonitas. Assim, é muito bom, pô. Eu tô muito feliz de que Deus tá me dando a graça de seguir nesse projeto. Enfim, por hoje é isso.